como promover a harmonia, tanto dentro quanto fora de nós. É muito comum que determinadas virtudes necessitem de outras virtudes como apoio. Na verdade, se a gente parar para pensar, as virtudes são todas elas interdependentes. Uma ajuda a outra a se realizar. Então, resolvi mostrar para vocês algumas virtudes que parecem mais simples do que a harmonia, mas que, se conquistadas, podem nos ajudar demais a chegar a esse patamar harmonizador que todos nós buscamos. Afinal de contas, harmonia é paz de espírito e paz de espírito é felicidade humana propriamente dita. Então, vamos tentar destrinchar um pouco o que pode estar por trás da harmonia, o que pode nos ajudar a conquistá-la. E, nesse sentido, vamos falar de 4 virtudes, que são a cooperação, a confiança, a comunicação e o equilíbrio. Vejam bem, a cooperação é a harmonia no trabalho, a harmonia numa única tarefa que fazemos juntos. A confiança é a harmonia com a natureza, tanto com a natureza em geral, como com a natureza humana. A comunicação é a busca de harmonia nos nossos relacionamentos, é o que estabelece trocas no relacionamento. E o equilíbrio é a harmonia interna, que vai nos proporcionar essa chamada paz de espírito, esse autocontrole que é necessário para chegarmos a uma harmonia maior. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho a respeito dos 4. Cooperação, confiança, comunicação e equilíbrio. Vamos começar então pela cooperação. A origem da palavra cooperação vem de co, que tem a ver com junto, unido a, e operare, ou seja, de ópera, de obra. Significa juntos trabalharmos para uma mesma obra. Isso é muito importante. Pode parecer uma coisa simples, mas é quase que revolucionária essa visão, de que todos nós trabalhamos tendo como foco realizarmos uma coisa em comum. O foco não é realçar a nossa personalidade, mas colaborarmos na criação de algo maior, onde cada um de nós deixa a sua participação. Isso propicia uma coisa que é extremamente difícil ainda nos dias atuais, que é o trabalho em equipe. Pode perguntar a qualquer líder de qualquer empreendimento o quanto é difícil harmonizar um trabalho em equipe. E a virtude que trabalha para isso é exatamente a cooperação. Se nós pegarmos uma outra palavra, que é o colaborar, colaborar vem de junto e laborar e trabalhar. Significa que eu posso estar ao seu lado e fazendo um trabalho e você outro. Pode ser até que esses trabalhos lá no final se conectem e formem uma coisa só, mas a gente não sabe disso. É aquele tipo de estrutura de trabalho onde só conhecemos aquilo que está na nossa frente. Então eu estou aqui, você está aqui, trabalhamos um ao lado do outro, mas não existe, pelo menos na nossa compreensão, nenhuma relação entre a tua obra e a minha obra. É um colabor, um trabalhar lado a lado, mas não necessariamente sentindo uma certa conjunção naquilo que nós fazemos. Isso é bem mais superficial e bem menos produtivo do que a cooperação. A cooperação tem então um fim comum, um fim que une todas as pessoas numa única obra. E nós podemos perceber que a cooperação implica em sonhar, em almejar, em sonhar aquela obra pronta. Isso estimula a nossa criatividade, estimula a nossa capacidade de nos orgulharmos por aquele trabalho que foi feito por nós juntamente, ou seja, ela é o contrário de competição. É uma forma de ganharmos juntos. E isso é sensacional. Cooperação, então, é o contrário de competição, onde queremos uns vencer sobre o fracasso dos outros. Na cooperação, trabalhamos juntos para um sucesso de todos, onde todos estamos somando esforços para uma única obra. Se existe uma coisa que é complicada no nosso tempo histórico, é um sentido de êxito, onde todo mundo vence junto. Sempre existe aquela ideia de que o meu êxito, o meu sucesso, depende de passar por cima de todo mundo. Ou seja, o meu êxito depende do fracasso de um bando de gente. Isso é uma ideia péssima e acaba com os nossos sonhos de solidariedade, fraternidade universal, porque sempre o meu sucesso vai depender do fracasso de várias outras pessoas.
A verdadeira cooperação luta contra isso, ela luta contra a competição. E ela faz com que todo mundo prospere junto, que todo mundo chegue no alto do pódio juntos. Que mais que falamos sobre a cooperação? Nós podemos dizer que colegas colaboram, amigos cooperam. Ou seja, a cooperação gera uma relação mais íntima entre as pessoas. Lembrem daquele filme Tempos Modernos, para quem assistiu, de Chaplin, um filme bastante antigo, em que Charles Chaplin fazia o papel de um operário numa determinada linha de produção e cada um deles mexendo numa coisa e nenhum tipo de cooperação entre eles, nenhum tipo de conexão entre o trabalho de um e o trabalho do outro. Muito pelo contrário, se olhavam meio desconfiados, até um pouco hostis. Aquilo é tipicamente um trabalho de colaboração. Estão trabalhando lado a lado, mas não existe cooperação, não existe um fim comum. Portanto, não há união, não há coesão do grupo, não há criação de relações, não há sonhos, não há criatividade, não há expectativas de uma obra bem-sucedida. A obra não é também nossa. Portanto, a cooperação nos dá muito mais do que a colaboração. Ela é capaz de substituir com sucesso a terrível competição que sempre existe entre nós e que sempre acaba levando, em última instância, todo mundo ao prejuízo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a confiança. Confiança já tem uma outra etimologia diferente. Confiança vem de com, mais uma vez junto, e fides, fé. Ou seja, é uma fé que se deposita juntos, uns nos outros, na natureza como um todo ou na própria natureza humana. Ou seja, confiança tem a ver com fé. Agora, existe um conceito de fé que não tem nada a ver com o conceito de confiança, que é fé como crença. A confiança, ela é uma conquista. Por que eu confio em você? Porque você tem uma sucessão de atos que eu percebo que não são iguais, mas que todos eles são baseados no mesmo valor, nos mesmos valores, nos mesmos princípios morais. Portanto, dá uma certa previsibilidade, não do que você vai fazer, mas de como você vai fazer. Eu sei que seja lá o que te caiba fazer, você vai fazer baseado em valores como justiça, como fraternidade, como bondade, etc, etc. Numa mesma base moral, você vai apoiar qualquer trabalho que você faça, ou seja, é uma conquista. Enquanto que a crença é uma coisa imediata, que não chega a uma aproximação, não necessita de uma conquista, de uma constatação. Ela é um pouco distante e, em geral, não precisa, não pede uma aproximação. É como se a gente imaginasse, existe uma cortina diante de nós e existe um grupo aqui discutindo se por trás dessa cortina existe ou não uma janela. Uns acham que sim, outros acham que não, e ficam aqui eternamente discutindo sobre isso. E nenhum deles dá um passo no sentido de correr aquela cortina e constatar se tem janela ou não tem. Ou seja, no caso de uma crença no sentido pior da palavra, né, uma crença ela não implica numa busca da verdade. É um contentamento com uma opinião que se estabelece e que muitas vezes gera uma série de oposições, de crenças opostas, que nenhuma delas avança para a constatação. Ficam apenas naquele jogo de opiniões, de posições diferentes. Não há uma busca determinada da verdade. Enquanto a confiança é baseada numa fé construtiva, uma fé apoiada num autoconhecimento. Ou seja, ela se baseia numa profunda relação, ou com a natureza humana, uns com os outros, ou com a natureza como um todo, porque também é muito importante a confiança na vida, ela é fundamental. Confiança reforçada a cada ato coerente. Cada vez que honramos a nossa natureza, a nossa base moral, psicológica, espiritual, nós vamos sedimentando entre nós a confiança. Vamos cada vez mais honrando aquela confiança que se deposita em nós. Agora perceba, honrar os nossos valores e os nossos princípios é a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos, porque isso vai solidificando a nossa identidade. Ao trabalharmos para construir uma identidade sólida, também trabalhamos para construir relações sólidas com as pessoas à nossa volta. Portanto, é fundamental essa ideia da confiança. Como é que eu confio numa pessoa, por exemplo, que é um líder? Por que eu confio em alguém que vai me liderar?
Eu confio por duas coisas. Em primeiro lugar, porque eu percebo que ele tem uma perícia técnica e humana para poder liderar. Ele sabe lidar tanto com todo o material técnico, como sabe lidar também com todos os seres humanos que estão subordinados a ele. E eu sei que ele pensará em mim e no outro como se fôssemos eu e o outro. Ele pensará em nós como nós pensaríamos. Ou seja, eu confio nele porque sei que é profundamente humanista e preparado, habilitado para tanto. Isso cria uma confiança em um líder. É chamada autoridade humana, pensar no ser humano como uma etapa fundamental do processo. Isso conquista nas lideranças a confiança. Não existe nada mais propício a uma desagregação entre líderes e liderados do que você considerar que aquela pessoa só pensa em resultados materiais. E os seres humanos que estão com ela estão em segundo lugar quando estão em algum lugar. São desconsiderados como fator importante. Isso jamais gera um vínculo de confiança. Tá? Então é fundamental pensarmos nesses termos. Alguns casos podem gerar em que a confiança é limitada do ponto de vista técnico, ou seja, eu não confio em você para essa tarefa, porque eu sei que você não está preparado para essa tarefa. Você nunca dirigiu, nunca aprendeu a dirigir na vida, significa que eu não confio em você para dirigir um automóvel, mas isso não significa que eu desconfie de você como ser humano. Então, a confiança às vezes tem esses matizes, esses detalhes de não confiarmos para determinadas operações técnicas em pessoas que não estão habilitadas para ela. Mas a confiança como ser humano é muito maior do que isso. E pode não ser afetada absolutamente em nenhuma situação desse tipo. Confiamos, em última instância, a maior das confianças é na base moral, na fidelidade moral que o ser humano tem aos seus próprios valores. Ela é baseada, a confiança, na autoconfiança. E aí é algo que é importante que você perceba. Quem não confia em si próprio tende a não confiar em ninguém. Esse mecanismo de transferência é muito conhecido. Aquele que não fala a verdade, por exemplo, tende a não acreditar no que ninguém diz. Aquele que é preguiçoso tende a não confiar na iniciativa de ninguém. Ou seja, nós transferimos para os demais aquilo que pensamos de nós mesmos. Isso é um processo bastante natural. É a base de visão de mundo que temos, é o pensamento que temos sobre nós mesmos. Portanto, se você não confia em si próprio, dificilmente confiará em mais alguém. E esse elemento é fundamental, porque te dá segurança para a construção do teu caminho de percepção de você mesmo como um ser humano, de constatação dos teus valores, ou seja, a tua caminhada em direção ao teu ideal, ao teu sonho, depende da autoconfiança. Portanto, a partir do momento em que eu confio em mim, confio na minha fidelidade aos meus valores, confio na minha identidade, eu posso confiar em mais alguém. E por último, mas não menos importante, como já falamos, é a confiança na vida, na natureza como um todo, na vida. Confiar que aquilo que nos acontece tem algum propósito, veio para nos ensinar alguma coisa, e que se enfrentamos as adversidades de tal maneira a querer sair do outro lado maiores do que entramos, as adversidades vão nos fazendo crescer pela vida fora. Percebemos que quando olhamos para o passado, os momentos em que mais crescemos foram exatamente aqueles momentos em que superamos adversidades. Então entendemos o propósito da vida com os ciclos agradáveis e desagradáveis. Compreendemos que o agradável e o desagradável muitas vezes podem ser ambos bons, como é, por exemplo, uma injeção que porta um remédio que vai te curar. Ela não é agradável, mas é boa. E muitas vezes a vida usa esse mesmo recurso. Dificuldades que não são agradáveis, mas que vão nos fazer crescer. Se confiamos na vida, fica muito mais fácil atravessar essas dificuldades, acreditando que elas têm um sentido e que do outro lado encontrarei mais ferramentas para prosseguir a minha caminhada pela vida, mais qualificado, mais preparado para dar respostas humanas à vida. Portanto, essa pessoa que confia na vida, ela é muito mais difícil de se abater. Ela é muito mais difícil de ser derrubada no caminho. Ela sempre encontra um propósito para tudo aquilo que lhe acontece. Ela confia, portanto, cria um vínculo onde ela colabora com a vida de maneira muito natural. Continuando, vamos falar um pouco sobre a comunicação. Mais uma vez, a minha mania de começar
por etimologias, que eu acho muito interessante. Comunicação tem o com, que é a mesma coisa de sempre, né? Junto, próximo a, e tem munos, que munos significa cumprir a sua função. Ou seja, comunicação vem a ser o que cumpre a função de aproximar. É interessante isso? Comunicação é algo que cumpre a função de criar vínculos entre os seres, de nos aproximarmos. Assim criamos civilização, assim criamos cultura, assim criamos tradições, assim criamos todos os elementos que nos permitem viver em conjunto e sermos fator de soma na vida uns dos outros, a partir de algum tipo de comunicação. Hoje, se vocês observam um pouco essas pesquisas que têm sido feitas, recentemente eu li a respeito de ruídos gerados por baleias, por elefantes, onde a gente começa a perceber que esses ruídos têm um significado que é entendido pelo resto do bando. Ou seja, existe ali um tipo de comunicação, não é simplesmente um ruído. Recentemente eu li que existem determinados ruídos emitidos por um elefante que eles percebem que pode ser o nome de um dos membros do bando. De tal maneira que quando se emite aquele ruído, aquele animal específico responde. Ou seja, isso é já um grau requintado de comunicação. Percebemos então que à medida que os seres vão evoluindo, vão requintando as suas formas de comunicação. E nós, como seres humanos que temos que nos tornar cada vez mais verdadeiramente humanos, teríamos que trabalhar para requintar também as nossas formas de comunicação. Ou seja, a comunicação seria aquilo que cumpre a função de nos aproximar, de nos manter juntos. Bom, através dela, nós podemos comunicar duas coisas fundamentais, que são o meu universo interior, que são meus pensamentos, meus sentimentos, meus valores, e o meu universo exterior, que é a minha história e a história da humanidade. Quando compartilhamos esses dois universos, temos uma história em comum, temos um processo em comum, temos uma troca de percepções, e isso vai criando laços de cada vez maior coesão. Quando sabemos compartilhar essas duas experiências, fora a história, dentro a experiência interna de percepção de si próprio. Essas duas coisas vão criando uma cultura e vão criando laços cada vez maiores. Tá? A comunicação depende mais da intenção do que daquilo que é expresso. Isso é uma coisa que dentro da comunicação humana a gente percebe muito bem. Há pessoas que são um pouco mais perceptivas, um pouco mais intuitivas, talvez, e quando alguém faz uma pergunta, percebe mais o que ela queria dizer do que propriamente aquilo que ela falou. Às vezes alguém que se expressa mal tem uma inquietude, mas não sabe expressar o que realmente gostaria de saber. E alguém mais perceptivo percebe pelos sinais que essa pessoa emite qual é a sua verdadeira dúvida. Já vi várias pessoas fazerem isso. É muito interessante. Ou seja, o que vale na comunicação é mais a intenção do que propriamente aquilo que é expresso. Muitas vezes a nossa falta de domínio de uma boa expressão faz com que a gente gere expressões equivocadas, que podem inclusive gerar problemas. Tá? E a nossa necessidade de expressar era algo muito diferente. Tá? Então depende muito da intenção. E ela se processa através de diversos códigos. E isso é impressionante como a gente, se pararmos para perceber, como nos comunicamos de diversas maneiras. A maneira como uma pessoa anda pela rua, ela está nos dizendo alguma coisa sobre ela. Você percebe a maneira dos gestos, a maneira de se deslocar, onde ela fixa o seu olhar, o rictus facial. Ela já está te comunicando um monte de coisas a respeito do que ela é, de como ela se comporta. Ou seja, ali já há uma comunicação pelo simples fato de nos expressarmos pela vida, de nos movimentarmos pela vida. Já estamos comunicando alguma coisa. No nosso olhar, comunicamos um monte de coisas. Às vezes podemos perceber uma contradição, uma incoerência entre o olhar e aquilo que está sendo dito. Isso, em geral, quando acontece, não confiamos na pessoa. Percebemos que o olhar dela não corresponde àquilo que está sendo dito. Às vezes um rictus facial, que a pessoa está procurando ser simpática, mas aquele rosto dela está mostrando um desconforto muito grande. Então nós também percebemos isso, também levamos isso em consideração. Ou seja, muitas vezes uma pessoa vai lá e fala X palavras, e a outra vai e fala as mesmas X palavras, idênticas, mas uma consegue acesso e a outra não. Por quê? Porque houve uma série de outras comunicações por trás daquelas palavras que foram ditas. Portanto, há muitas formas de comunicação. Não é simplesmente a comunicação verbal de um código linguístico, vai muito além disso.
Como eu falei para vocês, a comunicação cria laços e consolida a cultura da sociedade como um todo, como também uma cultura de um grupo de amigos, de uma família, de um grupo de trabalho. Ela consolida uma cultura, uma forma de relacionamento, um conjunto de valores em comum. E isso é consolidado e recriado permanentemente pela comunicação. Bom, a comunicação ela é orgânica, todo organismo depende dela. Você sabe que o nosso organismo, um corpo vivo, depende da comunicação das informações que voam de um lado para outro entre todos os órgãos, que estão sempre mandando mensagens de diversas maneiras uns para os outros. E por isso é possível saúde, por isso é possível vida. Da mesma maneira que existe essa comunicação orgânica dentro de um corpo vivo, existe essa comunicação orgânica dentro de um trabalho, de uma empresa, existe essa comunicação orgânica dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, ou seja, troca de informações da maneira mais inteligente possível que vai permitir que ali haja saúde. Hoje existe toda uma revolução dentro do mundo empresarial, exatamente porque se percebe a eficácia do trabalho muito diretamente relacionado à eficácia da troca de informações em todas as direções dentro desse corpo, para que ele tenha vida. Já houve um tempo em que as coisas eram bem diferentes disso. Vamos falar já já sobre isso, né? Saber utilizar a comunicação implica numa outra virtude chamada diplomacia. O que significa isso? Saber quanto dizer, ou seja, quanto aquela pessoa está preparada para ouvir naquele momento, quando dizer, qual é o melhor momento para que ela ouça aquilo. Momentos inadequados às vezes geram uma comunicação péssima. E como dizer, ou seja, todo o conjunto de signos que você vai mandar tem que estar alinhados com a sua mensagem. Ou seja, quanto, quando, como dizer. Acertar todos esses detalhes implica na arte e na ciência da diplomacia, que é importante que a gente vá requintando as nossas formas de expressão. Ser diplomata não é mentir. Ser diplomata é encontrar a melhor forma para que as coisas que são necessárias que sejam ditas, sejam de fato ditas, com o menor dano possível, da maneira mais adequada possível. A não comunicação de informações durante muito tempo na história foi considerada como um símbolo de status. Então, o que acontecia? Havia dentro de um empreendimento um chefe que dominava todas as informações, sabia por que estava sendo feito tudo. E lá embaixo, os seus operários, os seus funcionários, que cada um só sabia sobre a tarefa que ele estava fazendo. Durante muito tempo deu status ter informações. Eu sei de tudo, conheço todo o processo, só eu, ninguém sabe de mais nada. Hoje já se sabe que isso é estúpido, que isso não funciona. Ao invés de você ter um cérebro e, sei lá, 1000 braços, você pode ter 1001 cérebros funcionando, se todo mundo conhece todo o processo. Então, todo mundo vai trabalhar com cooperação, porque sabe o que está fazendo e vai tentar encontrar a melhor forma de levar esse trabalho até o seu produto final da maneira mais eficiente. Pode ter ideias, pode melhorar o processo, pode aperfeiçoá-lo, pode ser proativo. Quando todos têm a mesma informação, o mesmo grau de informação, todos estão conscientes de todo o processo, aí sim você tem um corpo sadio. Todo mundo participando, não se esconde de ninguém por que se está fazendo aquilo que se faz. É como se você imaginasse que se pede a um conjunto de pessoas para levarem água a montanha acima, e só o coordenador do trabalho sabe o que vão fazer com essa água lá em cima. Essas pessoas vão achar esse trabalho absolutamente sem sentido. Não vão entender por que estão fazendo aquilo, vão derramar a água pelo caminho, vão considerar aquilo com menosprezo, vão considerar uma coisa que não tem lógica. Portanto, é absolutamente incoerente agir dessa maneira. Todos dão o seu melhor quando sabem para que obra estão trabalhando e, inclusive, são capazes de aperfeiçoar o processo. Portanto, é muito importante e isso é algo que hoje tem sido cada vez mais trabalhado e desenvolvido. Uma troca de informações que seja eficaz e que todos participem. Isso funciona também dentro de uma família, funciona até os filhos, em alguma medida que sejam capazes de entender, participando de tudo aquilo que a família vive. Tá? Dentro de uma amizade, a mesma coisa. Os amigos todos participando de uma determinada dificuldade que o grupo vive. Ou seja,
troca de informações através da comunicação é a forma mais eficaz de fazer um processo fluir. É a forma como a vida funciona. Cada célula está consciente de como ela soma para o processo como um todo. Equilíbrio, por fim. O que nós podemos dizer de equilíbrio? De onde vem a palavra? Para seguir o ritmo que seguimos até agora, a palavra equilíbrio vem de ecos, que significa igual, e libra, que é balança. É como se você tivesse pratos iguais de uma balança, tudo mais ou menos harmonizado. Não significa que todas as coisas vão ter o mesmo peso. Tem certas coisas na nossa vida que têm um peso maior do que outras, mas significa que todas vão estar igualmente atendidas, igualmente observadas, tratadas com justiça. Tá? Isso significa um olhar igual para todos os pratos dessa balança, onde a cada um vai ser dado aquilo que lhe corresponde, com a máxima justiça possível. Isso é uma pessoa equilibrada. É assim que funciona. Uma coisa que é fundamental no equilíbrio é o autocontrole. O equilíbrio psicológico, que é um dos mais importantes, vem do autocontrole. Você consegue equilibrar os elementos da personalidade através de um processo de autocontrole. Vou usar para vocês uma imagem que é bastante conhecida, mas que nem sempre a gente reflete muito sobre ela, que é a imagem de São Jorge e o dragão. O que é esse dragão que o São Jorge está dominando? O dragão é um animal bastante peculiar, porque ele tem um rabo que te mostra que ele é um ser meio aquático e meio terrestre. Então ele tem o elemento água e o elemento terra. Ele tem asas que demonstram que ele tem também o elemento ar. E sai fogo pela boca, ou seja, ele tem também o elemento fogo. São os 4 elementos que estão ali representados. E o que significa simbolicamente, o que significam esses 4 elementos? O elemento terra representa o nosso corpo físico. O elemento água representa o nosso corpo energético, os recursos que contamos para a vida. O corpo ar representa o nosso emocional. E o corpo fogo, o nosso mental. Quando vem o São Jorge e submete esse dragão, significa que existe uma consciência unificadora que considera a necessidade de todas essas coisas, mas não dá a nenhuma delas o comando da vida. Ou seja, não vou viver em função de poupar o meu corpo físico, que me faria um inerte, um preguiçoso, não vou viver em função de abastecer o meu corpo energético, o que me faria um avaro, um ambicioso, não vou viver em função de suprir as minhas emoções, o que me faria uma pessoa instável emocionalmente, e nem vou viver em função de preencher as curiosidades e caprichos da minha mente, que me faria um intelectual superficial que acumula informações sem nenhum domínio sobre a vida, sem nenhuma aplicação dessas informações sobre a vida. Existe uma consciência unificadora que é o São Jorge. Essa consciência unificadora fundamenta-se em 2 coisas. Primeiro, os valores que eu tenho e segundo, onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa justa, fraterna e isso tem que dominar os 4 elementos. E eu quero chegar ao máximo de perfeição que se pode ser enquanto ser humano. Quero usar a minha vida para ser fator de diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo. Eu quero sair daqui maior do que entrei. Esse é o meu objetivo, o meu sonho e os valores com que trabalho para isso. O São Jorge é esse ser que administra esses 2 mundos, um sentido de vida e um conjunto de valores que devem nortear a nossa ação. E para isso ele administra os 4 veículos da melhor maneira possível, dando a cada um aquilo que é justo, mas não colocando nenhum dos 4 no comando. Isso é uma pessoa equilibrada. Ela tem autocontrole. Nenhum dos caprichos da personalidade é capaz de tirá-la do caminho. Ela ouve as necessidades dos 4 veículos, mas administra de uma maneira tal que todas as coisas estejam equilibradas e quem esteja no comando seja a sua consciência unificadora, baseada em valores e em sentido de vida. É bem interessante isso, não é? Então essa é uma pessoa equilibrada. E eu vou colocar para vocês algumas situações que ameaçam esse autocontrole, que é um fator fundamental do equilíbrio. Algumas crenças falsas, algumas posturas inadequadas diante da vida, para as quais temos que estar atentos. Como, por exemplo, pensar que a justiça depende da cólera. Se eu não me encolerizar contra esse ato, se eu não ficar tomado por ódio, por raiva, essa situação não será resolvida. Quando, na verdade, a justiça é o contrário disso. Um juiz tem que ser sóbrio e equilibrado, porque senão ele não encontra a melhor solução para um conflito, para um atrito,
para um problema qualquer que tenha se estabelecido. Ele vê a melhor solução quando ele está frio e equilibrado, sem nenhum tipo de alteração emocional. Portanto, a cólera não ajuda a resolver as coisas, muito pelo contrário, nos torna desequilibrados e necessariamente injustos. Ou seja, uma das coisas que tiram o nosso autocontrole que temos que confrontar, saber dominar. Outra coisa, os prazeres, sejam eles quais forem, não valem o preço da nossa dignidade. É uma das coisas que tira o nosso equilíbrio também, correr atrás de prazeres que quebram o nosso autocontrole. Ah, não, isso é tão divertido, mas isso vai te passar numa posição humilhante, isso vai te colocar numa posição indigna. Ah, não importa, mas eu quero me divertir. Os prazeres não podem ser tão caros que cobrem a nossa dignidade humana, que cobrem a nossa identidade. Existe um limite entre aquilo que te diverte sadiamente e entre aquilo que te ofende, que te humilha, que te rebaixa, te coloca numa posição vulgar, uma posição agressiva, indigna da tua condição humana. Portanto, seja lá qual for o prazer, nós temos que ter o autocontrole de dizer: até aqui sim, além disso, não. É necessário sabermos mensurar muito bem essa medida. Tá? Que mais? Que também é muito importante para mantermos o autocontrole. Saber que não somos donos da verdade. Ou seja, temos um ponto de vista e que o ponto de vista do outro ele não é oposto ao meu, é complementar. Se eu tenho essa consciência de que eu não sou dono da verdade, uma posição diferente não vai gerar impacto, não vai gerar conflito, ela vai gerar uma troca, de tal maneira que aquilo que eu vejo soma com aquilo que você vê. E nós dois nos ajudamos a lutar contra os nossos pontos obscuros, contra os nossos defeitos. Eu tinha um ponto de vista, porque conheci você, agora eu tenho dois ângulos para ver a realidade. E com isso vamos crescendo com cada ser humano que passa por nós. Isso é possível quando não nos achamos donos da verdade. E, como consequência disso, igualmente importante, não achamos que somos superiores a ninguém. Eu não sou especial no sentido de ser superior a quem quer que seja. Não há superiores nem inferiores aqui. Eu sou especial quando sou capaz de considerar cada ser humano com o mesmo direito que eu à vida e a tudo aquilo que corresponde a uma vida vivida com dignidade. Então, cuidado. Nós deveríamos ter essa máxima gravada no nosso consciente. Eu não sou superior a ninguém. Nem as minhas verdades são maiores do que as verdades de ninguém. Isso nos coloca como eternos aprendizes e permite que a gente mantenha o autocontrole. Muitas vezes o que nos tira o autocontrole é a discordância de opiniões alheias. E nós vivemos um momento histórico onde isso é muito comum. O que mais que ameaça o nosso autocontrole? Não dar tanta importância ao que pensam de nós, deixar que o tempo e os fatos falem a nosso favor. Necessariamente vai haver sempre pessoas que gostam de nós, pessoas que não gostam, pessoas que concordam com aquilo que fazemos, pessoas que não concordam. Faça você o que fizer. Se você fizer aquilo que todo mundo quer, vão dizer: olha, um escravo, um subserviente, não sabe fazer aquilo que ele quer, só faz o que a gente manda. Sempre vai haver críticos. Não tente agradar a todo mundo. Faça aquilo que é coerente com seus valores, com seus princípios, coerente com seu sentido de vida. E deixe que o tempo e os teus atos falem por você. O que se dizia de determinadas pessoas, sei lá, Sócrates, o grande filósofo Sócrates, o que se falava quando ele estava vivo? Tinha um monte de críticos que falavam as maiores bobagens. Hoje, Sócrates para nós é sinônimo de quê? De sabedoria, que é aquilo que ele realmente era. Isso fica para a história. Isso é o que realmente somos. Portanto, deixa que o tempo e os teus atos falem por você. Não dê tanta importância a opiniões a seu respeito. Uma das coisas que tiram bastante nosso autocontrole. Não é? A ofensa só é minha se eu a recebo. Portanto, se você é ofendido e não recebe isso, isso pertence a quem te trouxe. É como aquela história oriental que tantas vezes conto. Veio um jovem que começou a ofender um mestre de artes marciais, tentando fazer com que eles tivessem uma disputa, para provar que era melhor do que ele. E vem e começa a ofendê-lo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E esse mestre continua fazendo seus afazeres, até que esse jovem cansa e vai embora. Aí os seus discípulos correm para ele e dizem: nossa, mestre, como é que o senhor aguentou tantas ofensas? E ele diz: se alguém te dá um presente e você não aceita, a quem pertence esse presente? Ah, quem trouxe, é claro. Pois é, ele me deu um monte de presentes e eu não aceitei. Voltaram todos com ele.
Ou seja, a ofensa só é sua se você a recebe. Considere dessa maneira. Se eu não receber a ofensa, ela não tem nada a ver comigo, pertence a quem a trouxe. Portanto, não é necessário que eu perca o meu autocontrole aí. Parar de procurar culpados para tudo, ou seja, sempre tem que ter o bode expiatório, aquele que fez as coisas acontecem por uma necessidade em geral conjunta. Nós precisamos viver alguma coisa, precisamos passar por uma experiência, ou a humanidade como um todo, está vindo aí muitas experiências do ponto de vista ecológico que nós geramos a necessidade e vamos vivê-las, todas as consequências disso. Isso é muito natural num processo de vida. Portanto, pare de procurar culpados para simplesmente se sentir aliviado. Seja lá quem for que tenha provocado as causas, eu tenho a obrigação de agir sobre as consequências. Procurar culpados não me alivia em nada da responsabilidade por atuar diante das consequências. Ou seja, o que acontece diante de mim é problema meu, não importa quem gerou. Eu estou comprometido em fazer, atuar e dar o meu melhor. Procurar culpados para tudo é um vício para ficarmos na inércia. Ou seja, não fui eu que fiz, não me interessa, e permaneço na inércia, que é péssimo. Isso vai diminuir o nosso senso de responsabilidade. E, por fim, não forçar os demais com expectativas, que é também o que nos tira muito o autocontrole. Eu espero da pessoa um monte de coisas e às vezes nem comunico a ela o que eu espero dela. E o caminho dela é totalmente diferente do meu, não necessariamente ruim, é diferente. Pode ser que essa pessoa necessite de uma outra experiência que quebra totalmente as minhas expectativas. E eu a considero culpada pela frustração das minhas expectativas, quando na verdade as expectativas eram minhas. Se eu quero que alguém cumpra as minhas expectativas, que eu cumpra. Que eu não crie, não tente engessar as pessoas dentro das minhas expectativas. Que isso sempre vai gerar frustração e pode gerar perda do autocontrole. Ou seja, vários fatores na vida que são importantes para você observar onde é que eu perco o meu autocontrole. E vá reforçando uma postura mais consciente diante desses fatores, para que você possa manter o equilíbrio em todas as circunstâncias, que é o nosso ideal para chegarmos à harmonia. E por fim, o que nós poderíamos dizer dessas 4 ferramentas? Poderíamos dizer que o uso hábil das 4 ferramentas vai gerar harmonia dentro e fora de nós. Isso eu garanto para vocês, o uso hábil dessas 4 ferramentas vai gerar um estado de harmonia interno e externo, que é exatamente o que nós precisamos. Porque a partir dessa harmonia, como eu dizia ao início, temos paz de espírito. E a partir da paz de espírito, encontramos a felicidade que todos nós necessitamos. E não só para nós, mas somos capazes de proporcioná-la às pessoas à nossa volta. Portanto, é muito importante que a gente pense nos termos das ferramentas que devemos aprender a lidar se queremos ter harmonia na nossa vida. E todos necessitamos de harmonia na nossa vida. A humanidade necessita. Vivemos um momento extremamente desarmonioso. Necessitamos, a humanidade como um todo tem um grito por harmonia, que a gente pode não ouvir explicitamente, mas pode sentir em toda a angústia que emana do mundo no nosso momento histórico. Que nós possamos lançar mão dessas ferramentas e trabalhar para a harmonia. E por fim, trouxe para vocês uma frase bastante interessante, de um autor chamado Thomas Mann, que ele diz o seguinte: aquilo a que chamamos felicidade consiste na harmonia e na serenidade, na consciência de uma finalidade, numa orientação positiva, convencida e decidida do espírito, ou seja, na paz da alma. A felicidade depende da paz da alma, que depende da harmonia. E você percebe que ele sintetiza aqui tudo o que falamos. Consciência de uma finalidade, uma orientação positiva, ou seja, em torno de valores, convencida e decidida, ou seja, com o empenho necessário, todos os elementos de que falamos, ele sintetiza nessa frase. Eu espero então que você possa, ao final dessa nossa conversa, sentar e avaliar um pouco como anda o seu desempenho em relação a essas 4 ferramentas, da cooperação, da confiança, da comunicação e do equilíbrio. Pense um pouco como anda a sua performance nesses 4 mundos, para que você possa promover na sua própria vida e no mundo à sua volta a harmonia, para que possa ser um fator harmonizador num mundo onde tantos são desarmonizadores. Nós temos que fazer a nossa parte, que é bastante óbvio, até lugar comum, né? Nós temos que fazer a nossa parte construindo
a nossa condição humana de maneira mais sólida. Muito obrigada.